Bom, olá pessoal, é com grande alegria que nós iniciamos mais um estudo das obras de Leon Denis e hoje aqui estamos para abrir o capítulo 2 do livro Um Olhar sobre o Tempo Presente. Lembrando que este capítulo 2 vai falar sobre Espiritismo, a questão do tempo presente. E é um capítulo bem interessante e a gente vai fazer aqui, claro, algumas reflexões, como sempre temos feito, sem pressa de avançar para tentar extrair aquilo que Denis nos oferecia, claro, também limitado à nossa capacidade de refletir, de analisar e de compreender. Por isso é sempre o convite também para que vocês façam esse estudo em casa ou no grupo espírita, seja na forma virtual, pelo menos quando eu gravo aqui estamos na pandemia e essa é a prática que se tem feito, ou também quando as atividades presenciais voltarem, talvez quando vocês me ouvirem já tenham voltado, não sei, que se faça esse estudo também em grupo, no recolhimento aí de cada um, no seu momento de estudo e reflexão. O nosso papel aqui é apenas incentivar e tentar facilitar aí pelo menos um pouco desse estudo e dessas reflexões. Mas aqui Denis vai abrir o capítulo dizendo assim, vamos lembrar que esses artigos eles foram escritos ali por volta de 1920, 1921, a grande maioria deles. Aqui o pessoal do Centro Espírita Leon Denis chega a trazer, logo na apresentação da obra, de que o último artigo, o sétimo capítulo, é um artigo de 1926, com a mesma temática que foi reunido então desse livro. Mas os demais, final de 1920 a março de 1921. Isso é bom a gente dizer, que ele vai falar de muitas coisas de época. Então ele fala assim, quando que ele escreveu? O primeiro grande livro de Denis foi em 1890. O último, 1927, poucos dias antes dele desencarnar. O Porquê da Vida, 1885. E faz diferença, porque aqui ele vai escrever depois da Primeira Guerra Mundial. E ele até cita um detalhe aqui em relação a esse momento trágico, triste e muito marcante da nossa história. Então é só para reforçar. Final de 1920, início de 1921. Nossa época assistiu a tantas ruínas e também está presenciando a derrocada do materialismo. Constata-se, não sem susto, que os estragos que ele causou na ordem moral e social não são menores que aqueles acarretados na ordem física pela recente guerra. Bom, quando ele fala não são menores que na ordem física, a guerra deixou um número assustador, a Primeira Grande Guerra, de milhões e milhões de pessoas. Além da destruição de cidades, enfim. O trauma físico foi, assim, avassalador. Eu estou aqui agora olhando no Google enquanto eu gravo. Estima-se porque não dá nem para saber exatamente o número, em torno aí de 20 milhões de pessoas mortas durante a Primeira Guerra Mundial. Apenas a título de informação, a Segunda Guerra estima-se entre 60 e 85 milhões. Então a gente percebe aqui Denis fazendo um paralelo entre as consequências de ordem física da Primeira Guerra e as consequências, o que ele vai chamar de estragos, na ordem moral e social por conta do materialismo que ele assistia aqui naquela época a sua derrocada. Quando se fala derrocada, não é que o materialismo acabou. Aqui é num sentido de que ele vai perdendo forças. Mas, curiosamente, em alguns momentos da nossa história, ele ganha força de novo. É quase um que a gente já falou aqui várias vezes, um movimento do fluxo e refluxo das ondas do mar. Em alguns momentos o materialismo dá uma arrefecida, diminui, fica menos intenso. Aí passa um pouco, parece que a humanidade enfrenta novos desafios e o materialismo é novamente aflorado, exacerbado e traz aí as suas consequências trágicas.
Materialismo, aqui no sentido que Denis quer trazer, não é simplesmente o indivíduo apegado à matéria, avarento. A gente às vezes troca muito, né? Fala, fulano é muito materialista. E a gente às vezes quer dizer que ele é muito, vamos usar um termo muito utilizado, pão duro, né? Ou gosta de acumular bens, acumular riquezas. Esse é o avarento. O avarento ele pode ser até espiritualista, que é o oposto do materialista. O materialista é aquele que não acredita em nada além da matéria. Então, tudo para ele se limita aos órgãos, né, do corpo físico. Então, quando os órgãos deixam de funcionar, a vida cessa totalmente. Não existe vida espiritual, segundo a concepção do materialista. O espiritualista, com as suas diferentes concepções de vida, ele acredita que a vida não cessa com a morte, ela continua. Repito, com muitas diferenças, né, na compreensão do espírito, do católico, do hinduísta, do budista, do protestante, do muçulmano, mas todos nós acreditamos que a morte não é o fim. E que nós estamos vivendo num corpo, mas nós temos um espírito, uma alma, enfim. Os nomes também mudam, não tem problema, mas a questão é, existe algo além da matéria. E quando se fala que as consequências do materialismo são complicadas, ruins e causam estragos na sociedade, não apenas na sociedade, mas também na ordem moral do indivíduo, é porque ele pensa assim. É claro, não vou aqui tratar de todo o pensamento do materialista. A gente vai trazer algumas reflexões a respeito. Se a vida acaba com a morte do corpo físico e eu não consigo agora vislumbrar a saída do problema que eu estou passando, então o indivíduo pode pensar assim, então é melhor deixar de viver. Então eu fujo da dor para dar fim logo a isso e pronto. Então o materialismo causa, por exemplo, ou ele vai incentivar um aumento no número de suicídios. O materialismo ele pode, na ideia de que, por exemplo, o feto é apenas uma extensão do corpo da mulher, ele, sem enxergar que ali é uma vida e é um espírito vinculado a ela, e das consequências que isso pode trazer, eu sei que o tema do aborto é extremamente complexo, eu estou trazendo apenas do ponto de vista do que o pensamento materialista pode incentivar. De que, né, é preferível abortar do que deixar viver e doar para alguém, por exemplo. O materialismo, ele pode incentivar também o chamado suicídio assistido, a eutanásia. O indivíduo que não tem cura para uma doença, recebe um diagnóstico, olha, você tem uma doença incurável e terá apenas poucos meses de vida. Então, como ele não vai poder gozar a vida como ele gozava antes, como ele curtia antes, ele prefere abreviar aqueles meses. Que ele pensa, já que eu vou acabar daqui 6 meses, qual que é a finalidade de ficar sofrendo numa cama, paralisado? Então ele abrevia a existência. Sem falar nas consequências morais do egoísmo. Como dizia mais ou menos assim Sócrates, se a morte é mesmo o fim de tudo, ela seria um ótimo negócio para os perversos, pois veriam canceladas todas as suas maldades e injustiças. Ou seja, por que eu vou fazer o bem se a vida acaba num túmulo? Então, né, e a gente às vezes vai achar que quem faz o certo é bobo, porque fala, puxa, quem faz o certo deixa de ganhar dinheiro, deixa de curtir a vida, deixa de ter os prazeres materiais. Porque a continuidade da vida, de certa forma, ela implica uma certa responsabilidade, mesmo que para muitos através do medo. O medo do inferno, o medo do umbral, o medo das trevas, o medo de ser castigado. Querendo ou não, o medo ele certamente impõe alguns limites, como as nossas leis terrenas também. Né, o medo de ser multado na rodovia faz com que o indivíduo, né, circule por ela na velocidade certa. E às vezes, se ele não tem lei, se ele não tem radar, ele coloca a velocidade acima do limite. Então, às vezes, o ideal é a gente fazer as coisas certas
pela consciência de que é necessário cumprir o nosso dever, que quando a gente faz o certo, outras pessoas se beneficiam disso. Nós vivemos em sociedade. É necessário pensar no bem coletivo, no bem comum. Mas até que se tenha esse tipo de compreensão e de consciência de que aquilo que é bom para mim, se for ruim para o outro e para muitos outros, é preferível não ter aquilo. Até que a gente tenha essa consciência, a noção de que, opa, eu vou arcar com as consequências das minhas escolhas é importante. E a crença no nada, ela incentiva o egoísmo. Leon Denis vai trabalhar isso. Ela incentiva o cada um por si. Por que eu vou preocupar com o outro? O outro é que se vire. Já que a vida é curta, deixa eu curtir lá ao máximo. Deixa eu aproveitá-la no limite aqui, pouco me importando com fazer o certo, com ser honesto, com ter responsabilidade, com não ferir o outro, porque aí o indivíduo que fica nesse frenesi, nessa loucura de acumular, de possuir para curtir a vida, já que ela acaba no túmulo, ele vai usar meios totalmente reprováveis para acumular, para conseguir, para conquistar, para possuir. Veremos, por exemplo, as inúmeras formas de corrupção, em que o indivíduo não se importa se aquele dinheiro que ele desviou iria para um hospital, para a merenda escolar, ou ia, enfim, para um funcionário que contrata apenas de mentirinha os funcionários fantasmas e pega aquele valor que talvez não poderia ir para o funcionário de fato trabalhar e prestar um serviço à sociedade. Ou se não se contrata aquele funcionário, ficaria nos cofres públicos e seria depois reutilizado de outras formas, mas não, faz o desvio. Enfim, e as muitas outras formas que a gente tem de se corromper e, para se beneficiar, prejudica o coletivo. Tudo isso é a falta de noção. É por isso que muita gente vai dizer assim, a gente precisa de espiritismo, André Luiz vai dizer, Emmanuel, precisa do espiritualismo, mas muito mais de espiritualidade, que é a gente vivenciar esses princípios espirituais com as suas diferentes concepções de vida, repito. Porque isso vai nos dar uma noção, né, do nosso papel na sociedade. E o materialismo, ele elimina tudo isso. O materialismo é apenas competição, é apenas a loucura, apenas o lucro, apenas o vale tudo por prazer. Isso a gente precisa trabalhar. Pode ter prazer? A gente pode. A gente vive no mundo material, a gente cansa. De repente a gente quer ter um momento de lazer, a gente quer comprar um telefone melhor, para navegar melhor na internet, enfim. Não tem problema a gente buscar um bem-estar do ponto de vista material. Mas é necessário tomar cuidado para que essa busca não nos comprometa enquanto espíritos. Esse é um ponto importante. E o espiritismo, nessa questão do tempo presente, que o título do capítulo, vem nos dar aí esse olhar, vem nos auxiliar, pelo menos, a ter esse olhar, já que a conquista ela é individual. Bom, assim nós encerramos esse estudo das obras de Leon Denis e deixamos o convite, né? Permaneçam conosco, tanto aqui na Web Rádio Fraternidade, aqueles que acompanham aqui, ou no canal William Jacob, ou em outros canais, né, que acabam repassando esse conteúdo que a gente grava com tanto carinho para incentivar as pessoas a conhecer um pouco mais de Leon Denis. Muita paz e até o nosso próximo estudo.